você parar, por favor, me enchendo no saco e grave isso logo. Tá gravando? Agora tá gravando. Ok. Bom, eu tô tendo aula de inglês e a professora mandou fazer um negócio. Tá bom? Sim, pra que eu falar do que é? Eu não vou dizer? Tá. Eu escolhi técnica de leitura. Porque ninguém vai falar, todo mundo vai falar de verbo, porque todo mundo sabe o que é verbo. Eu não tenho que estar pesquisando. Eu sou otário, tenho que estar pesquisando. Tá bom. Então, existe algumas técnicas de leitura para ajudar a você ler, claro, técnicas de leitura, ajudar a ler inglês. Inglês, por que eu preciso de inglês? Me diga, eu vou para o estrangeiro, eu vou para cá para o estrangeiro, eu não moro no Brasil, para que eu vou? Para que eu preciso disso? Para nada. Mas os professores fazem questão. É obrigado a ter escola. Não sei por quê. Por que inventaram isso? Botar outra língua. Não sei, espanhol. É daqui pelo menos. Mais perto. E é quase igual ao português, né? Saco. Mas, sim, ó, terminar logo isso, mais rápido possível. Eu não tô saco, não. Tá, existe uma das técnicas, é o os cognatos, que você encontra as palavras que têm algum sentido parecido com o de português. Tá vendo? Até nisso eles roubam a gente. Palavras em português. Tá. Eu sei que a nossa língua não é tão famosa, mas é mais difícil. Então, tem os cognatos e são palavras parecidas com o português e que têm sentidos. Agora tem que ter cuidado com os não cognatos, porque eles são parecidos, mas os sentidos não são iguais. Não é igual. Depois tem as palavras repetidas, que são palavras que se repetem no texto. Pois é. Se eles estão lá é porque tem algum sentido. Você não acha? Tipo, é algum sentido, né? Se estão repetindo é porque eles precisam dessas palavras no texto. Quer dizer que ela é importante. Está na cara. Eu preciso fazer isso? Não, eu não preciso. Depois essa daqui embaixo, ó, essa técnica, que ela meio que ajuda você a entender o texto por meio de gráficos, imagens ou etc. Em coisas que aparecem. Claro que você precisa, antes de ler o texto, sequência tipológica. Saber a sequência tipológica e o gênero. Onde já se viu um texto sem saber a sequência tipológica? E seu gênero? Porque você vai pegar um texto e não saber o que é. Não, mas tem gente que não sabe isso. Tem gente que tosca. Bando de puto. Aí eu tenho que estar falando essa câmera. É isso. É sempre assim. Sempre assim. Bom, continuando. Aí depois vem essa técnica aqui em cima, que ela diz sobre questões de você ler o texto usando essas três técnicas que eu falei para entender ele. Você pega uma geral dele, o que é que você entender? Para ajudar a meio que dar sentido. Entender um sentido do texto. Pois é. O objetivo de tudo, né? Ter um sentido. Achar o sentido para responder as questões. Isso é óbvio. Ok, terminei. Desliga isso. Tem mais duas questões. Para que eu dizer isso? Já é o suficiente não, por acaso. Faz. Tem essa técnica aqui e essa outra aqui. Quer dizer, essa daqui, ela permite você ler o texto o mais rápido possível. Você pegou, você dá uma lida e aí você pega, traduz as palavras que você sabe. Dá uma geral, né? E aí de baixo você utiliza todas as técnicas já usadas, depois de você utilizar. Você tenta chutar as palavras que você não sabe. Porque você é burro. Porque você não sabe, porque você é burro. Porque você não sabe inglês. E eu tenho que estar obrigado a estar nessa câmera, frente a uma câmera, falando sobre isso. Porque você não sabe. Pois é só isso. Eu tenho que utilizar isso.
Tá, embaixo, 6, enquanto eu tô aqui sendo chato, aí tá aparecendo outras técnicas de leitura. Pois é. Que eu não vou dizer porque não tem importância. Tá, tchau. Oi, de novo, né? Aqui eu me pedindo desculpa, tentando redimir, porque eu acho que estava muito ignorante no Twitter, isso vale contra, né? Então, eu gostaria de vir aqui, né, fazer esse outro vídeo, para me redimir do que eu fiz no outro e falar para vocês algumas palavras que eu citei, algumas coisas que eu citei que eu acho que você não sabe. Porque se você está vendo esse vídeo, é porque você não sabe de nada, se você não sabe de inglês, você não sabe disso, você deve ser muito sem informação, né? Então, eu vim aqui para lhe informar. Bem, bora começar sobre a sequência tipológica que eu citei, provavelmente você não sabe. Que ela é dividida da seguinte forma: narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa, intuitiva, né? Também tem a dialogal. E aí a gente vem. A sequência tipológica seria a predominância do texto de algum desses que eu citei. Ele vai caracterizar o gênero, né? São diversos. Se você não sabe, pesquisa. Bem, a narrativa, ela conta uma sequência de ações ocorridas numa linha do tempo. A descritiva, bem, como o nome diz, descreve alguma coisa. Por exemplo, esse tablet cinza, fino, com traços pretos, atual. A descrição. Se isso é predominante, sua sequência tipológica, tem sequência tipológica descritiva. Tem a expositiva, que expõe os fatos, geralmente jornalismo, né? Aquele cara morreu naquele dia, tal dia 8 de abril de 97, e foi atropelado por um carro, tudo. Você não está botando sua opinião. Agora, se você bota sua opinião, vira uma argumentativa, que é quando você expõe suas ideias no meio do coisa, no meio do texto, certo? Tem injuntiva, imperativo. Provavelmente você não sabe o que é imperativo, então eu tenho que explicar, né? Imperativo, ordem, tipo, põe 2 colheres de açúcar aí, vá comprar, entendeu? Vá comprar o meu café, corra, meu amigo. Vai estudar, né? Cara que tá vendo vídeo estranho. E aí tem a dialogal. A dialogal, ela é uma conversa, um diálogo entre pessoas, né? Expõe ideias, então, materializa o intercâmbio de informação entre personagens. Dialogar, diálogo. Bem, sabendo as técnicas de leitura, encontrando gênero, colocando essas técnicas de leitura que eu citei, você vai conseguir entender melhor o texto. Claro que você tem que ter alguma informação básica sobre o inglês, porque precisa. Porque é só técnica de leitura, não é o inglês em si. Mas tem algumas que eu não citei, que eu acho que só passou aqui bem rápido. Eu preciso contar para vocês, né? Porque isso em nota. Bem, essa de baixo aqui, ela ajuda você a prever o que é que o texto vai dizer, o que é que algumas palavras vão dizer que você não sabe o significado, através de imagem, de gráfico, de títulos, subtítulos e assim sucessivamente. Essa outra que já deve ter aparecido, ela se preocupa com a questão da ordem das palavras, porque em inglês segue uma ordem, quando você passa para português, ela inverte às vezes. Então você está preocupado com essa questão, né? Essa outra também já deve ter aparecido, ela está preocupada com a organização do texto. O texto geralmente é introduzido, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, dentro disso, depois que você além de se preocupar com isso, você vai tentar responder algumas perguntas, que no caso, qual é a situação, qual é o problema, qual é a solução, qual é a avaliação, que podia ser dado por SPSS. Mas eu vou ajudar você a lembrar, né? SPSS. E essa outra também, essa aqui, ó, que serve para selecionar apenas os parágrafos que
que vai ser útil. Por exemplo, você está fazendo uma prova do Enem, pede uma questão lá, e você tem que ler um texto imenso de novo para tentar responder aquela questão. Está errado, amigo, está errado. Você vai pegar o texto, você vai marcar, você vai tentar usar todas aquelas técnicas já mencionadas, e você bota alguma coisa do lado lá, identificando que parágrafo está falando, parágrafo está falando, você entendeu do parágrafo? Aí o que é que você faz? A questão pediu alguma coisa que tem um parágrafo. Você vê essa informação que você anotou, vai lá, dá uma lida e responde a questão. É isso, preocupar com isso, técnica. E aí tem mais outra, tá aqui embaixo, que tem, tipo assim, a ideia concisa da ideia central do texto. Da ideia central do texto. Pois é. A ideia central do texto, poxa. Você encontrar a ideia central do texto. Bem, é só isso. Foi técnicas de leitura que eu fiz, e eu acho que eu fiz uma boa pesquisada e tudo mais. Para as pessoas que não sabem de nada, estão sabendo alguma coisa, pelo menos, né? Pessoas que não merecem minha atenção porque não sabem de nada, né? Tá. Então, deveria dar um exemplo, né? Mas não, tchau.